Que uma vez mais as bênçãos de Jesus possam lhes envolver nesse dia em que a fraternidade franciscana se une a cada um de nós, para que no fim sejam os animais amparados, sustentados, auxiliados e, é claro, a nós também. Assim, meu nome é Fernanda, sou uma das colaboradoras aqui da SEAMA e damos a todos vocês aqui da nossa casa, mas o pessoal da internet também, as nossas boas-vindas. Para que iniciemos o trabalho uma vez mais, só vou lembrar de alguns recadinhos, começando para o pessoal que vem aqui à casa pessoalmente no dia do trabalho. A gente pede, por favor, como em todas as casas espíritas, que desliguem os celulares. Por favor, também, não estacionem nas guias rebaixadas para mantermos a harmonia com os nossos irmãos da vizinhança, que nos recebem com carinho no domingo pela manhã. Que, por favor, também recolham as fezes dos animaizinhos, evitem de deixar eles nos portões de nossos irmãos. Aqui na casa, na nossa calçada, não tem problema nenhum. Vocês não conseguirem recolher as fezes, só avisam a gente consegue recolher e fazer a limpeza necessária. E, por favor, evitem também fazer barulho nas portas do vizinho, ficar conversando aqui, sair para passear com o animalzinho ao redor. Caminhe aqui na nossa casa, nosso jardim, nosso quintal, não tem problema nenhum. Tá bom? Porque passando na frente da casa da vizinhança, os cachorros deles já latem, o cachorro do vizinho também late, daqui a pouco está todo mundo latindo, né? Então... Alguém perdeu uma toalhinha vinho, acordou? Aqui não. Para o pessoal que faz o tratamento lá de casa, só lembrando para se inscrever no site da SEAMA, no tratamento, na cirurgia espiritual para os animaizinhos. Os protocolos todos serão enviados após a inscrição, lá tem as orientações dos tratamentos, mas, de qualquer forma, nós vamos deixar algumas lembranças para todos vocês nos tratamentos espirituais. Se é indicada a cirurgia espiritual, o tutor deve seguir alguns procedimentos para ter uma melhor efetivação de todo o tratamento. Entre eles, a recomendação da espiritualidade. Por favor, não ingerir carne nem branca, nem vermelha, nem peixe, nem nenhum embutido. Não fumar ou nenhuma forma de tabagismo. Não ingerir bebidas alcoólicas. Lembrando uma vez mais que no tratamento espiritual, é claro que a espiritualidade precisa do amor que nós temos pelo animalzinho. Eles amam os animais, claro. Francisco é pai de cada um deles. Mas, quando estamos aqui na Terra, nós temos o fluido vital para auxiliar melhor. E nós amamos aquele bichinho como nosso filho do coração, muitas vezes. E essa vibração e essa irradiação que nós temos por aquela criança é utilizada pelos amigos espirituais. Que possamos, então, tornar mais puros possíveis. É claro que puro completamente ainda não é possível, porque não somos Jesus, mas o mais puro possível na nossa condição, para que melhor eles sejam auxiliados. Não se esqueçam também de trazer as garrafinhas aqui na casa ou fazer lá em casa, sempre com o nominho do animalzinho e do tutor, outros animais ou pessoas da família, da vizinhança. Só colocar as garrafinhas identificadas, água mineral ou do filtro. E lá os amigos espirituais colocarão toda a medicação espiritual que se faça necessário. Essa água deve ser trocada uma vez por semana. Sobrou um pouquinho, deixemos para aguar uma plantinha, façamos uma nova uma vez mais. E não se esqueçam de realizar o Evangelho no Lar, da prece, e do Evangelho no Lar pelo menos uma vez por semana. Preces diárias, é claro, Evangelho no Lar semanais. No caso dos animaizinhos saudáveis, animaizinhos mais adoentados, façamos todos os dias. Aqueles que estão em crise, podemos fazer inclusive de hora em hora. A equipe franciscana se disponibiliza a estar conosco. Façamos então a combinação com os amigos espirituais, do dia e do horário. Se for todos os dias, naquele dia, naquele horário, eles estarão conosco. Olha só que bênção. Francisco de Assis oferta seus trabalhadores para que, comungando em pensamento conosco, trazendo mais paz e harmonia ao nosso lar, nossos animaizinhos sejam auxiliados. Lembrando sempre que o tratamento espiritual não dispensa de forma nenhuma o tratamento médico veterinário, e confiemos em Jesus, médico de todas as almas e mestre de todos os mestres. Ele é, sim, o amor que se fez anjo e homem ao nosso planeta, radiando na sua luz. Sua aura cobre todo o nosso planeta e ainda mais, envolvendo cada criatura que aqui se encontra. Se vocês tiverem dúvidas aqui, vocês podem conversar conosco, claro, mas se estiverem em casa, vocês podem entrar também no nosso link. O pessoal da internet pode entrar no nosso link, no nosso site,
o www.acema.org.br. Lá vocês podem falar conosco, tem o Fale Conosco, os voluntários da SEAMA estão lá para tirar a dúvida de vocês, mas temos os links também para a Revista Espírita da SEAMA, alguns podcasts da SEAMA, se vocês tiverem curiosidade, está lavando a louça, fazendo faxina em casa, quer ouvir alguma mensagem edificante falando dos animais, aí vocês podem entrar no nosso podcast, podem ouvir o que a espiritualidade superior traz em relação à alma dos animais. E também informações sobre o Santuário ASEAMA. O Santuário ASEAMA, agradecemos aqueles que têm colaborado conosco, tanto materialmente, mas também com as suas preces e vibrações. São 200 animaizinhos abrigados, então é um auxílio que eles necessitam constantemente. Então, quem puder e quiser colaborar, nós temos uma campanha permanente de ração para os gatos do santuário, é sempre da marca Golden, mas pode ser de qualquer tamanho, qualquer sabor, que é a raçãozinha que eles estão acostumados e podem trazer diretamente à nossa casa no dia de atendimento presencial, que é nos domingos pela manhã, como vocês bem sabem, e nas quartas-feiras à noite. Só para encerrarmos, o pessoal da internet ainda tem pessoas que se aproveitam das palestras da SEAMA para fazer pedido de Pix, depósito, outras coisas, muitos são golpistas, né? Então a mídia tem trazido essas informações para nós. Então nós da SEAMA pedimos que para pelo menos minimizarmos esse tipo de golpe, que vocês, por favor, em casa, não façam nem Pix, nem depósito para essas pessoas que estiverem solicitando. Vocês podem auxiliar muitas ONGs de outras formas, tem uma área dentro da proteção animal e fora delas, inclusive eu vou ter que incluir a própria SEAMA. E, por outro lado, se vocês necessitarem de auxílio, para entrar em contato conosco, mande um direct para ver as formas que nos é possível de lhes auxiliar. E uma vez mais, então, sob as bênçãos de Jesus, eu convido a todos a nossa prece. E fechando os nossos olhos físicos, nos elevemos até Jesus, agradecendo ao Mestre a oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos uma vez mais, a oportunidade de termos conosco os amigos espirituais e a oportunidade de vivenciarmos junto aos animais, queridos filhos de nossos corações, mais um momento em nosso planeta. Que as bênçãos do Cristo se façam agora sobre eles, amparando-lhes e assistindo os Mestres Jesus. Que teu amparo se faça em prol de nossos irmãos. E reunidos então a equipe franciscana e a Pai Francisco, rogamos à espiritualidade superior a permissão para darmos por iniciado o trabalho desta manhã, com a oração de Francisco de Assis em forma de canção. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. Obrigada, viu, pessoal? E assim vamos iniciar, ou melhor, dando continuidade ao nosso livrinho. O Livro dos Espíritos, todo mundo já conhece. Quem não tem ele fisicamente pode acessar em vários sites da internet, tem ele no formato de PDF. E é a pedra fundamental de toda a doutrina dos Espíritos, olha só. Mais de 150 anos, Espiritualidade Amiga trouxe para nós aqui do planeta Terra as informações em relação ao processo, não só religioso, como você pode pensar dentro da doutrina dos Espíritos, mas também filosófico e científico,
permeia e baseia toda a expansão do universo, não é só do nosso planeta, não é só de nós, não é só dos animais, de todo o universo. Então são perguntas e respostas que Kardec vai fazendo, concatenando o seu raciocínio para nos trazer essas informações. E nós estamos a falar sobre o mundo dos espíritos, sobre o mundo dos desencarnados. Ó, todo mundo tem curiosidade de saber o que vai acontecer conosco quando nós morrermos, porque a morte não existe, apenas a desencarnação, né? Mas, quando nós passamos deste mundo da matéria para o mundo espiritual, nós vamos perceber que a vivência do mundo espiritual é muito rica, é muito diversa. Assim como é diversa o mundo aqui na matéria, ou muito mais diversa e mais rica do que o mundo da matéria. A espiritualidade nos lembra que, na verdade, o plano físico é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, a gente vivencia esse processo gradativamente, é claro, quando dormimos. Quando o nosso corpo repousa, o nosso espírito não necessita de descanso. Ele vai ter contato com o mundo espiritual. E aí vai ter contato com que mundo espiritual? De acordo com a nossa vontade e sintonia. Se a gente pensa em ir para a balada, para onde a gente vai quando a gente dorme? Para a balada. Se a gente pensa em fazer besteira, quando a gente dorme vai fazer besteira. Se a gente está lá inimigo de alguém, brigou com alguém, com o chefe, onde você vai ter quando vai dormir? Para o chefe. E você ainda fica se perguntando que o seu chefe não larga o teu pé. É você que muitas vezes não larga do pé dele, em pensamento. Mas se nós tivermos pensamentos elevados, eu quero ajudar, meu animalzinho está doente, que Francisco possa auxiliá-lo, que eu possa ir de repente para o hospital veterinário, na espiritualidade auxiliá-lo. Muitas vezes a espiritualidade que nós vamos acompanhar o nosso animalzinho junto a ele e continuar o tratamento que fazemos aqui lá no plano espiritual. Tudo depende da nossa sintonia. Assim, nós vamos saber que, se falarmos em percepções e sensações dos amigos desencarnados, digamos assim, dos irmãos desencarnados, é claro que o corpo físico, ele atenua os nossos sentidos. O corpo físico, ele é muito grosseiro aqui na Terra. Tem corpo físico no mundo superior que é sutil, leve. Os amigos espirituais falam que nos mundos elevados e superiores, nos mundos felizes, quando o homem desencarna, o corpo não fica lá apodrecendo, ele simplesmente se dissolve, quase, a gente fala que vira purpurina, completamente sem cheiro, sem odor e nada, e ele em espírito já adentra ao mundo dos espíritos. Mas o nosso corpo físico aqui, ele é muito grosseiro. E aí ele atenua o sentido do espírito. Então, desencarnamos, nós vamos ter mais percepções. Talvez uma visão mais aguçada, uma audição mais aguçada. Mas tudo isso, as percepções, as sensações e mesmo o nosso conhecimento, quando estamos no mundo espiritual, depende do nosso grau de evolução. Não é possível comparar o que Fernanda sabe, por exemplo, nem com o que a Sandra sabe. Sandra sabe muito mais que Fernanda, até porque ela estuda muito mais que eu, com certeza. E incomparável em relação ao nosso mentor aqui da casa, que é o Frei Ângelo, e se formos comparar também com Francisco de Assis, ele vai saber muito mais que a gente. Conseguem perceber? E também nas sensações e percepções. Então, por exemplo, saber o princípio das coisas, ou saber o que vai acontecer lá no futuro, completamente. Isso só quem sabe, conhecimento do futuro absoluto e completamente do princípio das coisas, só Deus o sabe. Aos espíritos perfeitos, aos anjos do Senhor, é possível entrever entrever não só o princípio de tudo da criação do universo, como, de certa forma, entrever o futuro. Conforme o espírito se direciona a Deus, lhe é desvendado um pouco melhor o que vai acontecer no futuro. Então, é possível saber o futuro? É claro. Deus é perfeição. Uma coisa a gente pode, mesmo que a gente não saiba, os andros do que vai acontecer no futuro, uma coisa a gente sabe, dentro da doutrina dos espíritos, que o futuro para todos os filhos de Deus é a perfeição, a felicidade, a harmonia. Porque Deus, a misericórdia profunda, soberana e o amor soberano dele, criou todos os seus filhos não para ficar sofrendo, amargurados. Criou a todos para o seu amor. Todos se dirigem, todos nos dirigimos para Deus, para o seu amor, graças à misericórdia. Então nós temos uma única fatalidade no universo. E quando a gente está aqui na Terra encarnada, a gente acha que é o desencarne, né? Mas não. Uma única fatalidade é a perfeição.
Então, conhecer esse princípio das coisas, o entrever o futuro, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos sabendo gradativamente mais. E assim é com tudo. No plano físico, é claro, nem tanto. Mas no plano espiritual, com certeza. No plano físico, muitos espíritos de profunda luz passam desapercebido aqui. Tem um espírito muito iluminado que era um mendigo, que muitas vezes ia lá falar com o Chico, todo mundo olhava assim, meio torto, porque o homem não cheirava bem, é claro, não tinha os dentinhos, mas o Chico recebia com carinho, com amor, vinha aqui falar comigo, dava atenção, fazia a sala, ele atendia as pessoas, mó fila, quando ele chegava, o Chico não deixava o homem embora enquanto ele não declamasse um poema na frente de todos, né? Porque o Chico enxergava acima do corpo físico. Mas quando nós estamos no plano espiritual, isso não existe. As nossas máscaras caem todas. Então a gente vai saber conforme a nossa evolução, conhecer conforme a nossa evolução. Dá para conhecer mais do que acontece aqui na Terra no presente? Para quem está desencarnado, é claro. Para eles não tem parede, não tem porta, eles podem entrar, desde que a casa não tenha as proteções, a harmonia que se faça necessária, né? Então, é claro que eles podem entrar na minha casa, por exemplo, minha casa meio zoneada, desculpa, desculpa pessoal lá de casa se alguém estiver me ouvindo, mas é verdade, minha casa mesmo, eles vão entrar. Mas, lugares que a gente faz prece, faz evangelho no lar, pede assistência dos amigos espirituais, eles também nos auxiliam na proteção. Então, naquele cômodo que a gente faz, ele pode entrar no resto da casa, mas naquele cômodo que a gente faz prece, eles já não conseguem entrar. Na centro espíritação, eles vão entrar? Só se a espiritualidade superior permitir. Porque de vez em quando eles fazem isso, deixam um entrar, o outro está se achando, consegui burlar, ninguém me viu. Mas é porque ele tem já um destino, foi preparado para ele, vai ser auxiliado, vai ser socorrido, vai ser preso muitas vezes, dependendo das suas intenções. Vocês conseguem perceber como para os espíritos superiores não existem barreiras, mas para os espíritos imperfeitos existem as barreiras da sua própria condição. Os espíritos superiores podem ver e ouvir aquilo que eles querem. Concentram-se naquilo que eles querem. Se eles quiserem ver as regiões trevosas do planeta, eles vão perceber. Se Francisco quiser observar o que está acontecendo lá, porque ele tem alguma missão especial que Jesus lhe confiou, ele vai perceber. Agora, os espíritos inferiores, eles muitas vezes veem e ouvem tudo como nós. A gente pode até tentar fechar o olho, mas a gente vai ter os outros, ver entre aspas, com os outros sentidos. Mas veem e ouvem tudo, mesmo que eles não gostem, desde que seja importante para o seu próprio amadurecimento e evolução. Em relação ao passado de encarnações passadas, será que é porque a gente está desencarnado e a gente vai lembrar tudo? André Luiz, vocês leram, ou alguém assistiu uma parte, pelo menos está no filme O Nosso Lar, né? Vocês lembram de O Nosso Lar? André Luiz chega lá um dia, vai falar com Laura. Fala, Laura, meu Deus, eu estou aqui no plano espiritual já faz muito tempo, não lembro das minhas encarnações anteriores, né? Aí ela fala para ele que não é assim, simplesmente você desencarna e vai lembrar tudo. A pessoa vai recordar de acordo com a sua capacidade de suportar as suas lembranças. Porque vejam só vocês, a gente pode pensar que a gente é a última bolacha vegana do pacote, né? Que muitas vezes todo mundo acha que não existe pessoa mais legal que a gente mesma, na verdade. Eu me incluo nessa, é claro. Mas se a gente analisar friamente, nós vivemos um mundo de expiações e provas, né? Nossos primeiros instintos, mesmo que seja de proteção de nós mesmos ou de um animal, quando somos agredidos, por exemplo, é qual? É de perdoar 70 vezes, 7 vezes? É de amar aquele, compreendendo como irmão ainda inocente, inconsequente? Não, a nossa primeiro instinto profundo, arraigado, que a gente ainda traz é revidar. Ou até atacar primeiro, antes que ele possa nos atacar. Isso já indica um pouco a nossa inferioridade moral. Aí, claro que estamos também aqui na Terra ainda uma grande inferioridade intelectual, né? Mas falando desta inferioridade, nós vamos perceber se hoje nós ainda trazemos isso em nós, isso mesmo, ainda é presente, ainda agimos dessa forma, o que será que tenhamos feito no passado? E é por isso que eles falam que a espiritualidade
e lembra, que a gente vai lembrar o nosso passado de acordo com aquilo que nós conseguimos suportar sem desequilíbrio completo, porque se burlarmos determinadas regras, entre aspas, determinados conselhos dos amigos espirituais para recordarmos vivências passadas e não tivermos a harmonia, a capacidade e a suficiente para suportar esse passado, a gente pode acabar num processo complexo mental, de desequilíbrio total, muitas vezes, que demora muitas encarnações para ser reequilibrado, porque ficamos presos naquele complexo, seja de culpa, seja de agressão, seja de inimizade. E aí é que Laura fala, dá para André Luiz o exemplo dela com o seu marido, Ricardo. Eles chegando lá, eles começaram a perceber, enquanto já estavam no nosso lar, já estavam trabalhando, que seria interessante para eles melhor conseguirem planejar o futuro deles, saber um pouco da sua história espiritual. Então, eles consultaram um departamento de arquivamentos com os técnicos do esclarecimento para ver se era possível, como era possível viabilizar esse processo. E aí, eles recomendaram a eles que por 2 anos eles fossem lá nos arquivos deles lá, ler, hein, gente? Ler, está tudo escrito no nosso livro, hein? Ler mesmo. 3 séculos das suas memórias para trás. Por 2 anos, eles passaram a ler todo aquele processo. E aquele período eles começaram a tomar conhecimento, foi recomendado que eles meditassem sobre aquele assunto, e depois que aquilo foi um pouco mais consolidado no conhecimento intelectual deles mesmos, eles passaram por um tratamento magnético, e esses técnicos dos esclarecimentos pudessem fazer na sua memória espiritual para aquilo aflorasse, eles tomassem conta dessas memórias. Então, como vocês podem perceber, a espiritualidade superior, ela é sim baseada dentro do Evangelho de Jesus. E dentro do Evangelho de Jesus, segue a lei maior que Ele nos deixou, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, para que possamos seguir com disciplina aquilo que eles nos recomendam. Se a espiritualidade nos recomenda o tratamento dos animais, que façamos a dieta, que tenhamos cuidado com o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual, nos abstendo da bebida alcoólica, do fumo. São recomendações úteis para os animais, mas também para nós. Que façamos a prece e o Evangelho no lar. É útil para eles, mas também é útil para nós. E nesse processo de harmonia e compreensão, para que quando chegarmos no mundo espiritual, nós não tenhamos mais aquele desequilíbrio intenso que muitos ainda têm quando chegam na vida após a vida, né? Na vida pós-túmulo. E que possamos, assim, auxiliar a nós mesmos nesse processo. E conseguimos adentrar a espiritualidade. Não como muitos ainda adentram, indo por umbral da vida, né? Porque muitos já acham que já é favas contadas. Não, eu vou para o umbral, mas espero que não fique muito tempo. Que possamos não ir para o umbral. Isso é possível começar hoje, esse processo de harmonia, né? Conversar com o nosso mentor espiritual, ele estará conosco. Muitas modificações é-nos possível fazer. E Francisco de Assis nos oferta uma oportunidade maravilhosa, eu falo sempre para todos vocês, porque foi o que aconteceu comigo. Se dependesse, fosse só para mim, muitas vezes, eu não teria modificado minha alimentação, eu não faria preta, não faria Evangelho no lar. Mas pelo animalzinho que eu amo tanto, pela afeição mais querida e profunda do meu coração por ele, eu me modifico. E aí a espiritualidade vai percebendo que a gente vai se modificando, vai dando mais trabalho para nós, e a gente vai tendo as oportunidades de abarcar outras afeições. A cachorrinha que me trouxe aqui não está mais no plano físico, mas aí Francisco me deu outros filhos, me deu outros presentes, foi me trazendo outros animaizinhos maravilhosos, alguns com ligação comigo, outros que eu estou fazendo as ligações agora, mas isso não importa. São as oportunidades que ele foi me ofertando. Mas cabe a cada um de nós aceitar. Eu falava para os alunos da espiritualidade dos animais, eu, se fosse vocês, agarrava essas cadeirinhas, não largava mais. Que eu demorei para chegar, agora não deixo. A maioria não me ouviu. Mas eu, se fosse vocês, pessoal, aceitava o presente que Jesus lhes oferta.
presente dos animaizinhos em suas vidas, que enriquece os nossos corações. Um animalzinho dá a oportunidade da SEAMA, que educa, mas que consola e conforta os nossos corações, mas também traz novos conhecimentos para que possamos traçar por nós mesmos um novo caminho de amor e luz, deixar o passado a dor que possamos ter. Isso não importa, o que importa é que agora podemos corrigir o passado, retribuir aquilo que Jesus nos oferta e, acima de tudo, amando os animais, meus amigos, ajudando ele, trabalhando junto a eles, também trabalhamos para Jesus. E sob as bênçãos do Cristo, uma vez mais, já vamos agradecendo ao Mestre a oportunidade de estarmos junto a ele e rogamos junto a ti, Mestre, que possamos uma vez mais, nós que tanto recebemos, doar o que de melhor temos e vamos vibrando em prol de nosso planeta, em prol de toda a natureza e os animais. Que a assistência amorosa do Mestre se faça a cada um dos animaizinhos queridos. E acolhe também em teus braços, Mestre, a humanidade, encerrada nas sombras que construímos em nós mesmos, Mestre, que possamos seguir a tua luz e fazer pouco a pouco brilhar também a nossa. E sob tuas bênçãos, também solicitamos que agora a caravana franciscana possa se dirigir à terra, levando todo o amparo de Jesus e de Francisco aos nossos irmãos animais. Permita-nos, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. E agradecidos ao Mestre, vamos dando encerrado a primeira parte do trabalho. Só vou pedir para vocês que permaneçam um pouco conosco, vocês aqui da casa vão permanecer, o pessoal da internet também, que a Roseli quer só dar um avisinho, conversar um pouquinho com vocês. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Muita paz a todos. Está transmitindo ainda, né? Bom dia a todos do salão, bom dia às pessoas que estão nos assistindo de casa. Hoje eu venho pedir para vocês, o pessoal daqui que costuma vir já nos ajuda semanalmente, enfim. E a gente vai pedir, principalmente para o pessoal de casa que puder nos ajudar com rações de gato. Por quê? Nós temos mais de 70 gatinhos e as doações em janeiro, elas caem demais. E a gente tem uma pessoa que nos auxilia com a ração dos cachorros mensalmente, mas dos gatos a gente não tem. E o nosso estoque de ração está muito, muito baixo. Além das doações, que diminuem em janeiro, a nossa venda no e-commerce também em janeiro diminui muito. E a quantidade de chuvas esse ano foi muito excessiva. O nosso santuário ele teve muitos prejuízos, então o caixa que a gente tinha para manter esse começo de ano, ele já está assim, totalmente acabado. Depois eu vou pôr nos vídeos, hoje eu vou pegar uns vídeos e colocar na rede social do Centro Espírita para vocês acompanharem. Com as chuvas a gente teve deslizamento de terra, por sorte a gente já previu e a gente já deu antes de começar a chuva uma reformada no recinto dos carneiros, que o recinto dos carneiros era quadrado. E como ele ficava muito perto de um barranco, a gente transformou ele em retangular, a sorte, porque essa parte do quadrado que a gente transformou em retangular, ela desmoronou. Então a gente teve deslizamento de terra, a gente teve árvores que caíram, só que são árvores gigantescas, e a gente tem que contratar trator para retirar. Teve árvore que caiu em cima de poço, que dificultou a gente fazer a manutenção do poço. Então a gente está tendo que chamar empresas para irem, porque é trator que move terra, é trator que retira a árvore. Então a gente está tendo um custo muito, muito grande. Então, quem puder nos auxiliar, a gente depois coloca o Pix para vocês. Quem puder comprar a ração de gato, hoje à tarde a gente vai colocar. Vocês não precisam nem dar em dinheiro, vocês podem comprar a ração e mandar entregar num posto que é 24 horas de recebimento. Então, a gente vai fazer um apelo para o pessoal de casa e para o pessoal do salão, se vocês puderem nos auxiliar neste mês que está assim, bem desafiador, e pelo céu, a gente está entrando em fevereiro tão desafiador como janeiro. Então, muito obrigada a todos. A gente usa sempre a